Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um dos meus autores favoritos, sobre um livro dos meus autores favoritos, que é o Ray Bradbury. O Bradbury ele tem outros livros muito famosos, mais famosos que esse, como por exemplo o Fahrenheit 451, que é um livro que pessoalmente eu amo. Eu já devo ter lido umas 3 vezes por aí, em diversas fases da minha vida, e está entre os meus favoritos. É um livro muito bom. Ele escreveu outros que eu já li, mas que eu não tenho aqui agora, porque eu emprestei, eu dei, como por exemplo A Cidade Inteira Dorme e Outras Histórias, que é um livro de contos extraordinário. Ele vai passear nesse livro de contos pelos temas que o fizeram famoso e que ele adora tratar: ficção científica, terror, fantasia, de uma forma muito poética. Aliás, todos os livros dele têm uma veia poética muito forte, uma veia melancólica e poética muito grande. Ele escreveu também Algo Sinistro Vem Por Aí, que eu já li e que é muito bom. É uma história de terror soft, que fala de dois meninos que presenciam, são dois amigos, presenciam a chegada de um circo mal assombrado na cidade. É um livro excelente também. Fala sobre infância, sobre maturidade, sobre o bem e o mal. Mas hoje eu não vou falar dele, especificamente dele. Eu vou tratar mais deste livro aqui, eu não sei se dá para ver, tá? Que é As Crônicas Marcianas. Esse livrinho aqui, pela editora Biblioteca Azul, que também publicou Fahrenheit 451. Pois bem, do que trata As Crônicas Marcianas? Esse é um livro de 1950. Ele já havia publicado alguns contos do que viria a ser as Crônicas Marcianas em algumas revistas de ficção científica, anteriormente, na década de 40, e em 1950 ele publica essa belezinha aqui, que vai contar a história da colonização de Marte pelos seres humanos. Isso em 1950. O homem ainda não havia ido à Lua. O homem ainda estava começando a olhar para o espaço com olhos um pouco mais gananciosos, né? E um pouco mais científicos também. Então, ele vai contar a história aqui dessa colonização. E ele ficou imaginando, né? Porque isso não aconteceu ainda em 1950 e ainda não aconteceu hoje, né? Os seres humanos ainda não moram em Marte e tal. Mas ele ficou imaginando como seria chegar em Marte. Como seria os primeiros contatos com os marcianos, entre homens e marcianos. No caso, né, os alienígenas seríamos nós, né, que estamos chegando numa civilização que não tem conhecimento de outras civilizações. Então, os marcianos, para eles, são os normais e nós somos os extraterrestres, digamos assim, né? Mas os extraterrestres da Terra. Então, ele vai falar aqui de temas bem legais. Ele vai falar sobre relacionamentos humanos, ele vai falar sobre os rumos que o planeta parecia estar tomando naquela época e muito e realmente ainda está tomando hoje em dia, né? Se você for parar para pensar, nós não estamos mais numa guerra fria, mas o ser humano ele está destruindo o nosso planeta. Assim como a Guerra Fria havia um grande medo, né, no período em que ele escreveu isso, havia um grande medo de que os homens se matassem com bombas atômicas. Ele tinha acabado, né, o mundo tinha acabado de ver Hiroshima e Nagasaki. Havia essa corrida atômica, a corrida armamentista, assim como depois havia a corrida espacial. E as superpotências naquela coisa de quem vai conseguir construir a arma destruidora da humanidade primeiro. E então ele estava imerso nesses pensamentos extremamente pessimistas, assim como todo o planeta estava. O ser humano naquela época e hoje também, ele tinha algo de muito destrutivo e havia um risco real de que ele fosse se destruir. Assim como hoje nós estamos destruindo o meio ambiente. O homem ele tem essa propensão de construir coisas, construir foguetes, ir para outros lugares e também de destruir.
Ele constrói, a tecnologia que ele constrói também nos destrói. E ele ficou pensando nisso, e ele queria escrever esse livro, e ele começou a tratar desses temas. E são contos extremamente reflexivos, extremamente poéticos, extremamente geniais, imaginativos. O Jorge Luiz Borges, que é aqui o Borges, ele tem, ele fala, tem até na capa aqui, e ele fala também, ele tem um prólogo. O Jorge Luiz Borges, que é um leitor muito chato, né, um escritor muito bom e um leitor muito chato, ele adorou esse livro aqui. Ele adorava, ele falava que o Ray Bradbury ele seria, seria o herdeiro do Poe em imaginação. Então, para o Borges falar uma coisa dessas de um escritor, né, por exemplo, ele nem gosta muito, o Borges nem gosta muito do Lovecraft. Então, para ele falar de um escritor dessa forma, é porque é um autor muito bom e um livro muito bom. O Mário Quintana, eu me lembro também que ele chegou a comentar sobre esse livro e sobre o Bradbury com vários elogios. Né? O Mário Quintana, que é um poeta brasileiro dos melhores do mundo, para falar isso, né? Ele tem até um poema falando que o Bradbury é a nossa, é como se fosse a nossa vovozinha, a nossa velha vovozinha, só que da idade adulta, porque ele nos faz sonhar novamente como as histórias da nossa vovozinha fazia quando a gente ainda acreditava em princesa, dragão e sonhos. E esse livro, ele tem contos extremamente profundos. Ele vai falar de tudo isso que eu já disse, né, das relações humanas, do poder destrutivo do homem, do medo do desconhecido, da nossa capacidade de destruir a arte, destruir aquilo que há de belo no mundo, a imaginação. Ele vai falar sobre racismo. A gente tem que pensar que ele escreveu em 1950 e ele já estava preocupado com aquilo, né? Que já, obviamente, o racismo é muito antigo, né? Ele vem da escravidão e tal. Mas ele via aquelas coisas e ele ficava pensando, né? Como que a relação de Marte, haveria relação de Marte-racismo? E há racismo, por exemplo, ou especismo, né? Entre humanos e marcianos, entre marcianos e humanos, entre aí ele vai falar também ele chega a falar num dos contos que é, eu acho que Flutuando no Espaço. Ele vai falar sobre realmente o racismo contra os negros no sul dos Estados Unidos. É um conto muito belo, mas muito triste, em que ele faz essa reflexão. Em determinado momento, os seres humanos estão indo embora para Marte, colonizando realmente Marte, morando em Marte, e nesse conto, Flutuando no Espaço, o, os negros eles resolvem juntar suas economias, construir um foguete ou foguetes e ir embora da Terra, porque eles não aguentam mais. Eles não aguentam mais o racismo, eles não aguentam mais a Ku Klux Klan. Ele fala da Ku Klux Klan aqui no livro. Em 1950 ainda não havia, não tinha tido, ótimo, ainda não acontecera, ainda não tinha acontecido os movimentos dos anos 60, obviamente. A gente está falando dos anos 50 aqui. Então, ele prenunciou muita coisa aqui. Ele falou de muita coisa que ele tocou o dedo na ferida dos orgulhos humanos, dos preconceitos humanos. Em um livro que muita gente fala assim, ficção científica, isso aí é bosta, isso aí não presta, isso aí não é porcaria. E ele fala aqui de temas extremamente relevantes para a sociedade e para a gente pensar um mundo melhor. E a gente vê também esse profundo pessimismo, como eu já disse, é um pós-Segunda Guerra, pós-bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, Guerra Fria plena, né? Tá acontecendo a Guerra Fria, a gente não sabe os rumos que a civilização humana vai tomar. E aí ele escreve esse livro, que é extraordinário. E os primeiros embates, né, os primeiros contatos entre homens e marcianos, entre terrestres e marcianos, são assim brilhantes. Porque ele pega, você até sente aquela coisa da história, né, o futuro repetindo o passado. Porque da mesma forma que os europeus chegavam nas Américas destruindo tudo e não tendo respeito pela cultura, destruindo tudo aquilo que é cultura indígena,
e destruindo os indígenas, querendo realmente guerrear, você vai ver os seres humanos aqui com os marcianos. E, e é excelente. O começo do livro ele é chocante. E é tão imaginativo que tem determinados contos, por exemplo, como A Terceira Expedição, que você não sabe o que está acontecendo. Você fica pensando, meu Deus, para onde que esse conto, para onde que esse livro está levando? E quando ele vai conforme ele vai revelando as histórias, você fala, meu Deus, esse cara ele não existiu, o Bradbury não existiu. Ele tinha uma criatividade fora do normal. É algo assim imenso. E ele escrevia muito bem. E ele escrevia sobre temas relevantes e muito bem. Uma linguagem extremamente poética, extremamente melancólica. Você nunca fica entediado nesse livro. Você quer ler mais. Você quer saber o que vai acontecer. Você quer ver até onde vai a extensão da criatividade do Bradbury. E talvez ela vá até Marte ou além. Então esse é um comentário, é um livro e um autor que eu recomendo fortemente. Esse escritor, o Fahrenheit 451, ele é atualíssimo, né? Você vê o Fahrenheit, que é um romance, você vê falando da queima de livros, uma sociedade que se tornou tão fútil, vazia, esvaziada de conteúdo, de caráter e de vontade de saber, que ela começa a queimar seus livros. Ela tem tanto medo de se olhar no espelho que ela queima o espelho, ela destrói o espelho, ela quebra o espelho. E é o que a gente está vendo hoje, né? A perseguição a ideias, a perseguição, o cancelamento de pessoas que falam algo que a gente não concorda. Um governo, por exemplo, que não é muito amante de livros, né? Enfim, e movimentos, né? Movimentos religiosos ou não, que querem proibir o livro que fala sobre um determinado tipo de conteúdo, ou querem cancelar uma emissora porque mostrou um conteúdo que eu não quero ver, etc. E o Fahrenheit está sempre nos livros mais vendidos. Está sempre. Porque é um livro que. E As Crônicas Marcianas também é um livro que vende muito ainda hoje, exatamente porque ela fala sobre nossos problemas sociais mais graves. E, e eu quero destacar, agora que eu já falei um pouco sobre o livro no geral, e só uma observação. Apesar de ser um livro de contos, as Crônicas Marcianas, os contos aqui das crônicas, eles precisam ser lidos na ordem. Porque, apesar de você ler um conto ou outro e entender separadamente, você vai ganhar muito. Ele pensou esse livro realmente como a história da colonização de Marte pelos humanos. Então leia do primeiro ao último, sem pular nenhum. Tá? Leia na ordem que você vai... Em conjunto, o livro inteiro ganha. Assim como separadamente você vai lendo, né, um depois do outro, cada um tem um sentido, mas em conjunto isso você ganha como leitor. Agora que eu já falei um pouco do livro no geral e do Bradbury, eu gostaria de falar de outros contos. Eu já citei o Flutuando no Espaço, que é um conto bem bacana. É um conto bem bacana. Tem outros também que eu gostaria de falar. O conto Ila, que é o segundo conto do livro, ele é excelente. Ele fala sobre um relacionamento, né, um casal de marcianos, e a mulher e é um casal assim que já está na mesmice. Eles não se amam. A mulher até gostaria que o marido prestasse atenção nela, mas ele fica mexendo no que seria o equivalente a um celular hoje. Isso ele escreveu em 1950. É um livro que tem uma tela, o marido dela fica num livro que tem uma tela e que fica falando para ele. E ele fica prestando atenção naquilo, no que está falando para ele. Né? Quantos casamentos o marido ou a esposa não fica lá no celular e não está nem aí com o casamento, não está nem aí pro outro que está ali. E isso ele já pensou em 1950. E é excelente. Você pensa, ela começa, a Ila, que é a mulher marciana, a mulher marciana, digamos assim, ela começa a sonhar com homens da Terra chegando e ela se apaixona por um deles. E o leitor sabe que os homens estão chegando. Ela acha que é só um sonho, mas é um sonho muito forte, um sonho que a emociona muito. E ela percebe que esse homem da Terra é o amor da vida dela. E o que acontece
é metafórico assim num sentido imenso. Porque quantos momentos assim você está num relacionamento, numa rotina super chata e vem algo que para você é algo de outro mundo, é o desconhecido, e você fica entre o medo de se entregar ao desconhecido, que é o seu, digamos assim, o seu destino, e continuar na mesmice. E ela tem essa decisão. E é um conto. Já o segundo conto do livro é um conto magnífico e o final assim é destruidor. A terceira expedição, inclusive, é o conto favorito do livro, é o conto favorito do Borges, e eu falo que é um conto excelente. É um conto excelente. Me lembrou muito Além da Imaginação, o seriado que passava antigamente e que é posterior às Crônicas Marcianas. Eu imagino que eles lessem muito Bradbury. Eu não sei se o Bradbury tem alguma coisa a ver com Além da Imaginação. Talvez ele era roteirista de cinema, inclusive ele ganhou o Oscar pela adaptação de Moby Dick. Eu tenho Moby Dick aqui em algum lugar. Ele ganhou o Oscar, o Bradbury ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. E ele era um roteirista, talvez ele até tenha a ver com Além da Imaginação, não sei se tem. Mas de qualquer forma, parece muito uma influência dele dentro da ficção científica posterior. Imagino que pelo menos os autores, os roteiristas dessa série leram Bradbury. Outro conto que eu achei incrível é o Usher 2. Usher 2 aí é um dos contos mais divertidos que eu já li na minha vida. É um dos contos assim que... E o Usher 2, ele faz uma ligação entre o Fahrenheit 451. Tem uma ligação aqui. E o Usher 2 é divertidíssimo. É a vingança que o Bradbury fez dentro da literatura contra as pessoas que querem queimar livros. Você lê e você pensa, meu Deus, isso é muito atual. Pessoas que querem queimar livros, queimar ideias, queimar autores, metaforicamente ou não. Essas pessoas. Ele faz uma vingança, ele arquiteta uma vingança nesse conto. E quem é amante de livros, quem é amante de Poe, de Lovecraft, de Drácula, de contos assim de mistério, de imaginação, de fantasia, de Tolkien, de tudo que é imaginativo, tudo que é louco, tudo que as pessoas falam assim, isso aí não presta, isso aí é só ficção. Né? Isso aí até mesmo as pessoas que gostam de livros às vezes rebaixam essas histórias, as lendas, as fábulas, os contos de fadas, rebaixam isso como se fosse literatura de segunda linha. E aqui ele faz uma vingança. Bradbury é gênio. Que mais? Que mais? O duro é que se eu for falar de cada conto bom que tem aqui, eu vou falar de todos, né? Aí o vídeo fica enorme. O conto O Marciano é excelente também. A Baixa Estação é ótimo. Fala de um homem super egoísta que vai para Marte fazer um... Ele cria lá um carrinho de lanches, né, de hot dog, de cachorro-quente, e ele fala, nossa, agora que todo mundo vai vir para Marte, eu vou ficar rico. Eu vou ficar rico. E ele é uma pessoa super egoísta, uma pessoa super mesquinha, malvada. E acontece uma coisa que, olha, excelente. E eu não vou falar mais, porque senão vai estragar a leitura. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo do canal. Espero que vocês tenham ficado com vontade de ler as Crônicas Marcianas e outros livros do Bradbury. Futuramente eu vou ler mais coisa dele e eu trago aqui para vocês. Então é isso. Nós vamos terminando aí, já estamos com 21 minutos de vídeo. E eu acho que eu vou terminar aí. Muito obrigado e até a próxima.